Olá, alunos, bom dia. Como é que tá indo essa quarentena aí? Todo mundo estudando bastante. Eu resolvi fazer essa aula porque muitos alunos tiveram dificuldade ao responder aquela minha lista de exercícios que eu enviei semana passada. Então eu vou fazer duas aulas, essa e outra, a respeito do assunto que nós trabalhamos naquela lista lá que já fizemos em sala de aula, tá bom? A gente vai trabalhar hoje com mudanças de estado físico. Mudanças de estado físico da matéria. Da matéria. Senhores, sabemos que a matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. É um corpo que ocupa lugar no espaço, né? A matéria, ela se apresenta aqui na Terra em três estados físicos. O estado pode ser sólido, líquido ou gasoso. Correto? A exemplo disso, nós podemos citar a água, que em estado sólido forma gelo, né? Em estado líquido é a água que nós já conhecemos, né? Líquida, e o vapor de água em estado gasoso. Existe aí um quarto estado físico, que é o estado de plasma. Vou até colocar aqui, ó. Plasma. O plasma é um estado físico em que as moléculas apresentam um elevadíssimo grau de energia, de agitação entre as moléculas. O que nós temos mais próximo do plasma aqui na Terra seria o fogo. Né? O fogo não é sólido, nem líquido, nem gasoso. Então o que seria o fogo? Um estado de plasma. Né? Teríamos o relâmpago. Relâmpago. Tá? São exemplos de situações em que se aproxima do plasma. Né? O relâmpago não é sólido, nem líquido e nem gasoso. Tá? Então nós temos aí 4 estados físicos da matéria: sólido, líquido, gasoso, e esse aqui que é o plasma, né, que nós trabalhamos aqui. Bom, a mudança de estado físico, ela requer, né, o estado sólido, líquido, gasoso, requer um certo grau de agitação entre as moléculas. Tá? Então as moléculas, elas se agitam mais ou se agitam menos. Tá? Dependendo do grau de agitação, ela vai ser sólida, líquido e gasoso. Tá? O estado gasoso, as moléculas têm um alto grau de agitação, então as moléculas estão bem separadas umas das outras, estão bem agitadas, se movimentando bastante. Tanto é que a água em estado gasoso, ela não é possível ser enxergada a olho nu. Tá? Quando essas moléculas perdem um pouco de energia, elas começam a se agitar menos, a água muda para o estado líquido, e quando a agitação é menor ainda, a água muda para o estado gasoso. Tá? Então, quando a gente fala em agitação das moléculas, a gente fala em absorver ou perder energia térmica. Então, a gente fala em perder ou absorver energia térmica. Se a molécula absorve energia térmica, se ela absorve muita energia térmica, ela vai ganhar agitação entre as moléculas. A agitação vai ser maior. Tá? Essa energia térmica aqui nós podemos colocar como calor aqui, né? Calor. Né? Se ganha energia, quanto mais energia a molécula ganha, maior é a agitação entre as moléculas. Quanto mais energia térmica a molécula perde para o meio, menor é o grau de agitação das moléculas. Tá? Então, se ela ganha energia,
a agitação das moléculas é maior. Se ela perde energia, a agitação das moléculas é menor. Além da questão dessa energia térmica, como é que a gente mede a quantidade de energia térmica que é absorvida ou perdida por uma matéria, por um corpo? A gente mede através da temperatura. Temperatura. Tá? Então a temperatura influencia diretamente nas mudanças dos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Além da temperatura, o que mais interfere nos três estados físicos? A pressão. Tá? Então nós temos aí temperatura e pressão, que são os dois compostos que interferem nos estados físicos da matéria. Tá? Então, tanto pressão quanto temperatura interferem diretamente nos estados físicos da matéria. Tá? E o que é a temperatura? Temperatura é a medida de agitação das moléculas. Quanto maior a agitação das moléculas, maior será a temperatura. Tá? Quanto menor a agitação das moléculas, menor será a temperatura. Tá? Lembrando que maior agitação significa maior absorção de energia térmica. Menor agitação, perda de energia térmica. Se ganha energia térmica, agitação é maior, temperatura maior. Se perde energia térmica, agitação é menor, temperatura menor. Ok? E o que é a pressão? Tá? Pressão é a força, é uma força F aplicada a um determinado corpo, a uma determinada área A. Né? Então a pressão nada mais é do que uma força exercida sobre a área. Tá? A área de uma superfície de um corpo ou de uma matéria. Tá? Lembrando que força é calculada em Newton, no sistema internacional é calculada em newtons, e a área em metros quadrados. E a pressão tem uma unidade de medida própria, que é o Pascal. Então, a pressão ela tem essa unidade de medida, que é o PA. Então, a pressão ela é medida por essa fórmula aqui, ó. PA, que é o Pascal, é igual a força, que é calculada em newtons, sobre a área em metros quadrados. Essa é a formulazinha que se calcula a pressão atmosférica. Mas isso não interessa para nós. O que interessa para nós é que a pressão interfere na mudança de estado físico e a temperatura também interfere na mudança de estado físico. Então, quais são os três estados físicos que nós estamos trabalhando? Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. Tá? Então nós temos três estados físicos, né? Nós temos a mudança de estado físico do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Quando nós temos uma mudança de estado, a matéria está em estado sólido e passa para o estado líquido, a gente chama isso de fusão. Tá? Então, o que é a fusão? A fusão é a mudança de um composto. Vamos pegar como exemplo a água pura, a mudança do composto sólido para o líquido. No caso aqui do gelo para a água líquida. Tá? No gelo, a agitação das moléculas é menor. A água líquida, a agitação das moléculas é maior. Então, para que ocorra a fusão, o corpo tem que receber energia térmica.
recebendo energia térmica, a agitação entre as moléculas será maior e ele vai mudar de estado sólido para o estado líquido. O nome disso é fusão. Agora, se o líquido perde energia térmica, tá? Se ele perde energia térmica, ele vai passar do estado líquido para o estado sólido. E o nome que nós damos para isso é solidificação. Solidificação. Tá? Então nós temos a passagem do estado sólido para o estado líquido, que é a fusão, e a passagem do estado líquido para o sólido, que é a solidificação. E nós temos também a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que nós chamamos de vaporização. Tá? Lembrando que o grau de agitação das moléculas no estado gasoso é bem maior do que no estado líquido. Tá? Então, para passar do estado líquido para o gasoso, o corpo deve receber ou ganhar energia térmica. Então, quanto mais ele ganha energia térmica, maior é a temperatura do corpo. Tá? O nome dessa passagem é vaporização. Vaporização. Tá? E nós temos a mudança também de estado gasoso para o estado líquido, né? Lembrando que a agitação das moléculas aqui é maior do que aqui. Então aqui o corpo perde energia térmica e aí a agitação das moléculas se torna menor e ele volta para o estado líquido. O nome disso é condensação. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó, condensação. Ou podemos colocar o termo liquefação. Condensação ou liquefação. Liquefação. Tá? Qualquer um dos dois. Então, sólido para o líquido, fusão. Líquido para o sólido, solidificação. Líquido para o gasoso, vaporização. Gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. Tá? A vaporização, existem tipos de vaporização, né? Não existe só uma forma da água, por exemplo, que nós estamos colocando aqui, passar do estado líquido para o estado gasoso. Existem 3 tipos de vaporização, tá? Vou colocar para você aqui, 3 tipos de vaporização. O primeiro tipo é a evaporação. Evaporação. Tá? O que é a evaporação? Queridos, então o que é a evaporação? Evaporação é a passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. Então o líquido vai recebendo lentamente energia térmica e esse composto líquido, no caso a água, vai passando lentamente para o estado gasoso. Tá? Quando esse processo é lento, a gente chama isso de evaporação. O exemplo de evaporação que nós temos é uma roupa secando no varal. Tá? Então demora um tempo para que essa água passe do estado líquido para o estado gasoso, que é o estado de vapor. Né? Então demora um pouquinho isso. Tá? E nós temos um processo que acontece de forma mais rápida, que é a ebulição. Ebulição. Né? O que é a ebulição? A ebulição é uma formação de passagem, no caso aqui do líquido para o gasoso, onde ocorre a formação de bolhas de vapor. Então acontece de forma mais rápida. A ebulição, ela forma bolhas de gás. É o que acontece, por exemplo, um recipiente onde você coloca água fervendo. A água começa a soltar bolhas, né? Essas bolhas de gás, e nesse processo mais rápido de passagem para o estado de vapor, nós chamamos de ebulição. Tá? E nós temos uma passagem mais rápida ainda, tá? Onde não há formação de bolhas, ocorre tão rápido que não há formação de bolhas. É um processo chamado de calefação. Calefação. Tá? Então nós temos uma passagem lenta, uma passagem rápida por formação de bolhas de gás e uma passagem muito rápida
que é a calefação, onde não chega a formar bolhas de gás. Passa tão rápido que não forma bolha de gás. Tá? Todos três são tipos de vaporização. Ok? E nós temos também a passagem direta de um composto sólido para o gasoso. Tá? Essa passagem direta do composto sólido para o gasoso nós chamamos de sublimação. Sublimação. Tá? A sublimação ocorre tanto na passagem do sólido para o gasoso, quanto do gasoso diretamente para o sólido. Tá? Todos dois se chamam de sublimação. Então, não ocorre o estágio físico intermediário, que é o estágio líquido. Então, passa ou do gasoso direto para o sólido, ou do sólido direto para o gasoso. Tá? Todos os dois chamam de sublimação. O exemplo que nós temos aqui de composto indo do sólido direto para o gasoso, nós podemos chamar a naftalina. A naftalina é um composto que passa a temperatura ambiente, passa do sólido direto para o estado gasoso, não passa para o estado líquido. Um outro exemplo disso é o gelo seco. O gelo seco também passa direto do sólido para o gasoso. E o exemplo contrário do gasoso direto para o sólido, nós temos o processo de formação de granizo. O processo de formação de granizo é um tipo de sublimação onde há passagem de estado físico direto para o estado gasoso para o estado sólido. Tá? Então, com essas informações, nós podemos formar um gráfico, né? Um gráfico aqui, deixa eu colocar para vocês aqui. Nós temos aqui o eixo Y. E nós temos aqui no gráfico o eixo X. Meu gráfico, a linha do gráfico é muito reta, né? Epa, lasqueira. A linha do gráfico é reta aqui, eixo X, eixo Y, né? E nós temos aqui nesse eixo X o tempo, né? E no eixo Y nós temos a temperatura. Temperatura, tá? Então nós temos aí, por exemplo, as mudanças de estados físicos, né? Vamos pegar a água, né? Então nós temos aqui a água em estado sólido, né? Que é o estado de gelo, né? E aqui nós temos um período aqui, um lapso de tempo, onde eu vou encontrar a água, parte das moléculas em forma de gelo e em forma líquida. Tá? Em forma líquida. Água líquida. Esse período aqui, ó, de gelo para líquido, tá? Esse período aqui eu chamo de ponto de fusão. Tá? No ponto de fusão, a temperatura equivale, isso considerando a nível do mar, né? Pressão a nível do mar, 1 atm, a temperatura é de 0 graus Celsius. Tá? Então, ponto de fusão aqui, ó, é 0 graus Celsius. Então, a 0 graus Celsius, parte das moléculas vão estar na fase sólida e parte vai estar na fase líquida. Abaixo de 0 graus Celsius, todas as moléculas estão em estado sólido, né? Aí, nosso composto ganha, né, temperatura. Aqui ele está na fase líquida, né? Líquido. Do mesmo jeito aqui nós temos aqui um período onde o composto
parte das moléculas estará na fase líquida e parte estará na fase gasosa, né, de vapor. Vapor, tá? Nesse período aqui, tá? Que compreende aqui parte das moléculas na fase líquida e parte de vapor, a gente chama de ponto de ebulição, tá? Que é o PE, ponto de ebulição. No ponto de ebulição, a temperatura, a água pura, a 1 atm, a 1 atmosfera, tem o seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Então, a 100 graus Celsius, a água, parte das moléculas está na fase líquida e parte está na fase de vapor. Acima de 100 graus Celsius, a água estará sempre na fase de vapor. Tá? Então, nós temos aí o ponto de ebulição, o ponto de fusão. A 100 graus Celsius, a água, se ganhar energia térmica, passa para o estado de vapor. Se perder energia térmica, passa para o estado líquido. No ponto de fusão, se ganhar energia térmica, passa para o estado líquido. Se perder energia térmica, passa para o estado sólido. Ok, senhores? Então, essa foi a aula sobre mudanças de estados físicos da matéria, né? Próxima aula que eu vou preparar para vocês é sobre a estrutura do átomo, que também está na sua listinha de exercício. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.